Olá pessoal, tudo bem? Sou Wilson Cândido Braga, terapeuta ocupacional e professor, e hoje venho conversar com vocês sobre um comportamento que tenha se repetido em alguns espaços institucionais, como a escola, nos espaços domiciliares, nos espaços sociais, e que tem causado certo desconforto e certa inquietação por parte de algumas pessoas. É aquele comportamento que alguns conhecem como disruptivo, que é marcado por ser desafiante, por ter uma dificuldade em seguir regras ou em trabalhar de forma funcional em grupos, né? Sempre hostilizando esse outro, causando desconforto, com uma certa inquietude, muitas vezes conhecido como pavio curto, baixa capacidade em lidar com situações de frustrações, baixa tolerância, desobediência extrema e frequente, com tendência a desafiar a autoridade, não aceitando limites, não solicitando situações que sejam de fato funcionais para a convivência harmônica em grupo, tendência a ser provocativo, com possibilidades de tendência agressiva, prejuízo acentuado na capacidade de atenção, de concentração, com uma tendência a quadros de ansiedade, marcante impulsividade e uma inquietação motora, uma agitação motora. Esse quadro é conhecido pelo DSM-5 como transtorno desafiador opositivo ou transtorno opositivo desafiador. O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, no capítulo 6, que é o capítulo dos transtornos do neurodesenvolvimento e de tantas outras condições de comportamento, ele traz esse quadro marcado por humor raivoso, facilmente irritável, comportamento questionador, desafiante e uma índole vingativa. Esses elementos que caracterizam o transtorno desafiador positivo, ele tem que ter uma persistência de duração sintomática em pelo menos 6 meses de apresentação e caracterizado pela presença de 4 ou mais sintomas que eu vou descrever logo a seguir. Com relação ao humor, ao comportamento, é aquele sujeito que tem uma tendência a perder a calma, é hostil em alguns momentos, ou é facilmente incomodado, ou extremamente sensível a algumas questões. É raivoso, é ressentido, tem uma tendência em guardar essa raiva e em buscar por vinganças. Em alguns quadros pode apresentar comportamento agressivo ou agressividade verbal. No quadro comportamental desafiante, ele é aquele sujeito que apresenta dificuldades em aceitar a autoridade de figuras superior a ele, como o pai, o professor, né, adultos em geral, desafia ou se recusa a obedecer às regras que são solicitadas dessas autoridades superior a ele, ignora qualquer outra solicitação, é facilmente irritável ou se incomoda com outras pessoas, né? Ou, em alguns casos, incomoda as outras pessoas de forma proposital, tendo uma tendência aí, muitas vezes, a culpar os outros pelos seus erros ou por seu mau comportamento. Quanto à índole vingativa, ele tem uma tendência a agir de forma desconfortável com o outro e até mesmo malvada, vamos dizer assim, em alguns momentos. E isso tem que estar presente nos últimos 6 meses. São esses quadros sintomáticos que o DSM-5 descreve como de apresentação para o transtorno desafiador opositivo, ou opositivo desafiador, como queira. A frequência de apresentação de pelo menos 4 dos sintomas relatados deve acontecer nesse período aí de 6 meses. A duração de 6 meses é em crianças com menos de 5 anos de idade, mas esses sintomas descritos precisam aparecer pelo menos uma vez por semana durante 6 meses em crianças com mais de 5 anos de idade, e esses comportamentos devem provocar sofrimento tanto ao indivíduo que apresenta esse quadro, como também gera desconforto no seu entorno, os pais, colegas, grupo de escola, grupos de convivência, tá? Quanto à gravidade do quadro, ele será leve quando se apresentar em apenas um ambiente, ou em casa, ou na escola,
ou nos contextos sociais. Será moderado quando esses sintomas se apresentarem em 2 ambientes diferentes. E será considerado grave quando se apresentar em mais de 3 ambientes diferentes. Mas como eu vejo se meu filho pode estar dentro da condição de transtorno opositivo desafiador? Bom, algumas perguntas são importantes que a gente se faça ou observe no comportamento dessa criança ou adolescente. O humor é irritável? Tem uma tendência a perder a paciência com facilidade? Demonstra sempre raiva e ressentimento de algumas questões? Mostra-se agressivo, impulsivo? Causa mais conflitos, do que as crianças habitualmente causam, especialmente com a figura adulta? Tem uma certa tendência à implicância, desejo de vingança, ou recusa constantemente as regras que são impostas, em obedecer essas regras? Causa discussões constantes com adultos? Tem comportamentos de birra? São 11 itens importantes que se faz necessário observar para ver se essa criança pode estar dentro ou não de uma condição para o transtorno opositivo desafiador. Em sala de aula, quais são os sinais importantes que eu posso observar enquanto professor? Se recusa em trabalhar em grupo? É pouco participativo durante a execução de atividades? Incomoda bastante os colegas de sala? É com frequência que isso acontece? Tem comportamento vingativo quando alguém lhe faz alguma coisa que ele não consegue conduzir ou resolver? Causa conflitos constantes com professores e colegas em sala ou fora do espaço de sala? Tem como consequência disso dificuldades no processo de aprender? Então, são 6 itens importantes que o professor pode observar, pode orientar a família para que assim se busque ferramentas terapêuticas, educacionais, psicoeducativas, que possam, de fato, auxiliar a essa pessoa em formação. Então, são critérios interessantes que vale a pena se observar, que o CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, edição número 11, também já traz algumas mudanças nessa nomenclatura a partir de 2020 ou 2021. Enquanto o DSM-5 traz o capítulo 6 como transtornos do neurodesenvolvimento, o CID-11 traz isso como transtornos comportamentais e do neurodesenvolvimento e chama esse comportamento desafiador ou positivo de comportamento disruptivo ou distúrbios dissociais. Ele vem com itens agora bem especificados, como transtorno positivo desafiador com irritabilidade crônica, com caracterização aí e presença da raiva. Aí você tem algumas subdivisões onde ele vem com transtorno positivo desafiador com irritabilidade crônica, apresentando raiva com emoções pró-sociais limitadas, um pouco mais reduzida. O transtorno positivo desafiador com irritabilidade crônica, com raiva, apresentando raiva com emoções típicas pró-sociais, e quando a raiva não é especificada, seria o transtorno desafiador positivo com irritabilidade crônica. Sem irritabilidade crônica, a gente tem o transtorno desafiador positivo, com raiva, apresentando raiva com emoções pró-sociais limitadas, e o segundo tópico, raiva com emoções típicas pró-sociais. São caracterizações agora que serão utilizadas a partir de 2020, 2021, quando entrar em vigor o CID-11. Mas algumas outras questões merecem atenção especial. O que causa o transtorno positivo desafiador? Até o momento não se tem um fator causal específico. Estudiosos acreditam que seja uma combinação de uma predisposição neurobiológica juntamente com fatores de riscos psicológicos e do próprio ambiente social em que a criança esteja inserida. Algumas teorias causais enfatizam fatores de riscos sociais e psicológicos, especialmente no ambiente familiar. São fatores causais, não quer dizer que se afirme a real causa do transtorno positivo desafiador. Quais seriam esses fatores que merecem atenção no ambiente familiar? Relacionamento negativo com os pais, pais ausentes ou negligentes, comportamento agressivo dos pais, vivência de vulnerabilidades sociais negativas, instabilidade familiar, disciplina inconsistente, ambientes sociais desregrados, abusos físicos, sexuais ou psicológicos, dificuldades ou inabilidade para lidar com a construção de relações
sociais positivas, vivência em comunidade com alto índice de criminalidade ou em situação de miséria. São itens que merecem atenção especial, tá? Então é importante que, logo que se identifique sinais para o transtorno positivo desafiador, se busque tratamento. Quando não tratado, o transtorno positivo desafiador tem uma tendência a evoluir para outros quadros mais graves, como o transtorno de conduta e o transtorno de personalidade antissocial. Mas é importante se observar que, associado ao transtorno positivo desafiador, podem vir aí outros quadros comórbidos, como o TDAH, que é muito recorrente, né, em percentual significativo dos casos, tendência a quadros de ansiedade, transtornos de humor, como depressão, bipolaridade, transtornos de linguagem que merecem uma atenção especial, transtornos específicos da aprendizagem, como dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, fora aí tendência ao uso abusivo de substâncias entorpecentes. Para o tratamento é importante terapia psicológica com a criança, especialmente para que ela seja levada a lidar com habilidades sociais e com o próprio controle comportamental. Nesse plano de tratamento, orientação aos pais e terapia familiar, bem como orientação escolar, orientação ao professor e à comunidade escolar como um todo. E, quando tudo isso não está surtindo o efeito desejado, associa-se a isso a terapia medicamentosa, especialmente quando se tem presença de outros quadros comórbidos associados, tá? Então vamos ficar ligados, fique por dentro. É um transtorno pouco falado, tem sintomas bem definidos, né, e compromete esse sujeito neurologicamente falando, né? Uma pessoa com um transtorno positivo desafiador tem atividades cerebrais específicas diferentes das habituais, né? Então vale a pena entender que, se estimularmos, teremos aí a possibilidade de neuroplasticidade cerebral. Aquela amígdala, aquele ponto no centro do cérebro, ele pode estar muito ativado nas pessoas com transtorno positivo desafiador. Daí a dificuldade em lidar com frustrações, porque logo de imediato ela é ativada. Outras regiões específicas do cérebro também podem estar bem ativadas, né, ou comprometidas em termos de funcionamento, daí justifica-se essa emergência em dar respostas às situações que o meio promove a ele. A região frontal orbital é a área racional do nosso cérebro, ela fica menos ativada na pessoa com transtorno positivo desafiador, né? A pessoa então age mais por impulso por conta de não conseguir frear muito bem isso. Sem contar o córtex pré-frontal, que realiza a função executiva, que é extremamente importante para o nosso controle atencional, controle dos nossos comportamentos, planejamento mental e o próprio processo de aprendizagem, tá? É importante que se observe tudo isso para que a gente possa oferecer situações de fato funcionais a essa pessoa. Algumas dicas. Fale de perto com a criança. Regras devem ser claras e bem definidas. Não dê espaço para negativas. Transforme algumas situações em validação positiva. Elogio e recompensa são sempre bem-vindos. Não só criticar, mas também elogiar quando for necessário. Quanto ao familiar, tolere algumas frustrações de seu filho, para que ele também não seja o tempo inteiro apontado pelos seus erros. Conceda ao seu filho e a si mesmo o direito de cometer erros, mas também o de praticar acertos. São dicas sobre o transtorno desafiador positivo, que merecem atenção especial e que cabe a nós, profissionais da saúde, da educação e da ação social, buscarmos estudar para entendermos melhor como isso funciona. Essas foram as dicas de hoje do professor Wilson Cândido. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá!